Muito boa noite, bom dia, boa tarde, de onde você estiver nos acompanhando. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Bíblia IBNU. Hoje, nossa última aula, nosso último encontro para falarmos aqui da carta de Paulo aos Romanos e vendo aqui os capítulos 15 e 16 dessa carta que nos ensinou tantas coisas aqui nesse período de aprendizado nos meses de junho e de julho. Comigo hoje aqui para encerrar a nossa série de encontros do nosso bate-papo estão Dilean Melo e Cláudio Reis, nossos colaboradores aqui. Já os agradeço, não tão efusivamente como nós vamos ver que o apóstolo Paulo fazia aqui, mas mais para o final, quem sabe, se vocês me fizerem mudar de humor até o final da aula, talvez eu melhore um pouco os agradecimentos aqui. Mas nesse momento, o boa noite de vocês aí para a gente poder começar a nossa aula. Boa noite, Jonatas. É efusivo. Estar aqui para mim é de engrandecer e acalentar o meu coração. E se bobear, ao final, eu vou querer uma despedida com ósculo santo, né? Vamos ver como é que vai ser. Não se empolgue, porque não dá, né? A gente está aqui à distância, em alguns casos, até em outra cidade, que realmente fugiu daqui. Mas legal estar com vocês mais uma vez nesse bate-papo, fechar essa carta tão importante. É isso aí, pessoal. E olha só, o Cláudio tá animadinho, hein, cara? Esse tá animado. Pessoal, muito bom estar com vocês. Mais um podcast. A gente está aí conversando sobre o livro de Romanos. E a gente está aí nos dois últimos capítulos. A coisa agora tá realmente caminhando para o fim. Capítulos bastante interessantes. Eu sei que o Jonas vai fazer daqui a pouco aí uma abertura um pouco maior, vai falar um pouquinho, para dar uma revisãozinha sobre aquilo que foi visto até então. Mas temos conversado aí, na semana passada, inclusive, falamos sobre o capítulo 13 e 14, vimos ali a importância do amor, que já começou a ser falado no capítulo 12, sendo aplicado de uma forma muito prática na vida das pessoas. E vamos ver como nesse capítulo 15 e o 16, esse amor também é demonstrado, não só pelas questões práticas da vida, mas pelos relacionamentos, inclusive, que o apóstolo Paulo tinha. É isso aí. Manda ver, Jonathan, senão eu vou ficar falando muito, vai. Como sempre, como sempre. A gente está aqui hoje para finalizar aqui a nosso estudo na carta aos Romanos, e é bem importante, né? A gente ver o que está sendo trabalhado aqui. O apóstolo Paulo, lembra que a gente falou, olha aí, já tem gente acompanhando de Manaus, eu sei que o Daniel também está lá em Manaus, escreva aqui, ó, o pastor Ramon, querido pastor Ramon lá do Paraguai, escreva de onde vocês estão falando aí para a gente saber qual o fuso horário que vocês estão, né? Porque ele está em Manaus, está num fuso horário diferente, né? Se eu não me engano. Uma hora menos, né? Eu acho que é 1 hora menos, Acho que é uma hora Então, menos. sejam todos bem-vindos. Então, a gente estava falando aqui do capítulo, do final da carta de Paulo aos Romanos, e é interessante que, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ela é uma carta do período médio para o final da sua carreira ministerial, não é? Nós estamos falando aí dele estar provavelmente na sua terceira viagem missionária, ou seja, lá no livro de Atos a gente tem uma emendazinha, né, no capítulo de número 18, se eu não estou enganado, ele tem simplesmente uma mudança de um versículo para o outro, encerra a segunda viagem missionária e inicia a terceira. E eles continuam, fazem todo o percurso lá, e no período em que o apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso, ele recebe informações a respeito do que está ocorrendo na igreja em Corinto. E aí nós temos as cartas aos coríntios, não é? Paulo estava provavelmente em Éfeso, ali trabalhando a igreja em Éfeso, começando aquele trabalho lá, e o texto de Atos vai dizer que ele ficou pelo menos 2 anos na igreja em Éfeso. E aí, conhecendo a história, e ele sendo também o fundador da igreja de Corinto, ele recebe informações de pessoas vindas de lá da região de Corinto, e aí ele escreve as suas cartas, né? Tem aqui até no final da carta aos Coríntios, ele vai dizer quem
quem foi que trouxe as informações, pedindo que as pessoas a recebam de volta e tudo mais. Só que por que isso é importante? Porque logo depois o apóstolo Paulo decide que quer visitar os irmãos na igreja em Corinto. Então ele volta para, no seu trajeto de viagem, à cidade de Corinto, e lá na cidade de Corinto ele recebe a informação de que haviam sido expulsos, né, os judeus de Roma. Ele tinha tido essa informação, e ele recebe informação de como está a igreja lá na capital. E aí nós temos essa belíssima carta que o apóstolo Paulo escreve àquela igreja que ele não a tinha conhecido ainda, tinha conhecido alguns irmãos dessa igreja. E como nós vimos no final ali do capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, e vai ser a sequência do texto daqui no capítulo 15, o ponto-chave, o ponto principal de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve sempre é o amor. Sempre é o amor dos irmãos uns para com os outros, o amor por Deus, o amor a Deus, o amor aos perdidos, o amor como ele fala ali no capítulo 11, né, dos seus próprios irmãos, daqueles que estão sofrendo ainda ou tendo aquela endurecimento por conta dos gentios. E o próprio apóstolo Paulo falou: eu queria me tornar até, me afastar de Cristo, se fosse possível trazer os meus irmãos para esse conhecimento, né? Ele fala isso lá no capítulo 11. E aqui, quando nós vamos entrar no capítulo 15, o apóstolo Paulo está concluindo um pensamento que ele fez no capítulo 14 a respeito daquela ideia de que uns têm fé forte e outros têm fé fraca. Ou seja, uns têm alguma dificuldade maior em entender como se processa essa nova vida, esse novo entendimento de todas as coisas, a partir do paradigma de Cristo Jesus, né? E aqui ele vai falar justamente sobre as questões que são muito próximas ali do que a lei judaica passava, não é? Questão alimentar, questão das festas, do sábado. E ele pontua esses elementos aqui no capítulo 14, falando de que aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então ele levanta essas questões, e no finalzinho do capítulo 14, ele coloca um texto muito importante para a nossa vida, que é: não destrua a obra de Deus, verso 20, não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Então, a demonstração clara do apóstolo Paulo: você precisa amar mais o seu irmão do que a sua própria vontade, do que o seu próprio desejo, do que aquilo que faz você se sentir bem em detrimento do outro. Ou seja, não é que você está proibido de comer carne para o resto da vida. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas se você comer carne, que é o assunto, o tema que está sendo tratado ali no capítulo 14, se o seu comer carne faz o seu irmão tropeçar, pare de comer. Isso serve para outras coisas, né? Tem gente, por exemplo, que gosta muito de MMA, de lutas, e tem gente que acha que dar um soco na cara do outro é alguma coisa abominável. Então, se você está com uma pessoa do lado que não curte, você não vai colocar para ele: olha esse golpe que ele vai dar. Não faz bem para você, não faz bem para o outro, porque você está fazendo o seu irmão cair. E aí no capítulo 15, é o que nós vamos discutir hoje, ele começa falando o seguinte: olha, e aí ele se inclui nesse grupo, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio desta perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu acho que ele dá aqui um bom arremate nesse tema, né? Nessa questão a respeito de você ser uma pedra de edificação e não uma pedra que faça o outro tropeçar. A gente tem muito essa expressão na pedra de tropeço, não é? Então você ser uma pedra onde o seu irmão vai poder colocar ali o pé, se firmar para subir.
e não um lugar onde ele vai bater o pé e vai tropeçar. O que vocês aí podem abrilhantar dessa minha introdução mais extensa aí, que já foi assim, tô parecendo o Dilean aqui de tanto falar. Cara, você tá aprendendo bem. O que a gente pode acrescentar, talvez, é exatamente essa perspectiva de a gente ter como modelo o próprio Senhor Jesus. Eu acho que essa talvez seja uma boa a boa raiz. Por quê? Porque o Senhor Jesus não só, vamos dizer assim, como ele está colocando aqui, né, o fato de que Cristo não agradou a si mesmo, que eu vou deixar, por exemplo, de fazer alguma coisa, assistir MMA, comer, sei lá, aquela fraldinha pingando no fim de semana, ou né, alguma coisa assim. Mas a grande questão é que Jesus, ele também teve ações em prol da outra pessoa, entende? Então ele fez algo por nós. E eu creio que essa aqui deve ser, porque é o propósito, né? Quando ele termina ali o versículo 2, ele fala que deve agradar o seu próximo para o bem, a fim de edificá-lo. E essa acho que deve ser esse nosso ponto principal daquilo que a gente vai espelhar Jesus Cristo na vida das outras pessoas no nosso dia a dia. Porque a gente vai ter, então, essas duas direções de vida. Ou a gente vai ficar olhando, pô, peraí, o Cláudio, o cara não gosta de carne, né? Ou, sei lá, o cara não gosta de tal coisa. Então, sei lá, vou ficar nessa situação de talvez ficar falando, pô, João, sabe do Cláudio? Pô, o cara é fraco, né, mano? O cara não gosta disso aqui, sabe? E tipo assim, vou ficar criando essas intrigas. Ou eu posso ter a atitude de ficar comendo na frente dele para falar assim, ó, tá vendo só? Eu sou forte. Você não come porque você é fraco. Ou eu posso abandonar todas essas coisas e falar assim, o que abençoa a vida do Cláudio? O que vai fazer com que o Cláudio seja edificado? E aí, talvez seja, sei lá, chamar o Cláudio para a gente vir aqui para a praia, aqui em Santos, para tomar uma água de coco. Então, é isso que eu vou fazer. Na minha proximidade com o Cláudio, eu vou investir para que ele seja edificado e para que esse nosso relacionamento seja edificado. Então, eu creio que nesse ponto que a gente vai estar, e o bacana nisso tudo é que eu posso até mesmo estar também me agradando, porque afinal de contas também tomar água de coco, ó, é uma coisa que eu gosto. Geladinha na praia é tudo que há de bom, né? Então, acho que nesse sentido que a gente vai ver. A gente vai parar de ficar se preocupando com aquele que vai me insultar, com aquele que vai tentar fazer esse oposto, aquela primeira parte de tentar fazer alguma coisa para agredir, e vai focar na nossa vida em sermos verdadeiras bênçãos da forma como Jesus Cristo foi para cada um de nós. Não sei, acho que talvez a minha ideia. Primeiro que o convite está aceito, tá? Só para avisar, já podemos marcar. E pode vir que o Jonas falou que ele paga. Melhorou ainda, né? Ainda bem que está gravado aqui, não teve voz nenhuma minha falando nada aqui, mas vamos continuar, tá claro. vamos. Quero mandar só uma lembrança aqui para uma situação aqui, Rosilene, que teve a oportunidade de ter aula comigo em outro momento. Você lembrou aqui, obrigado, Rose. Bom vê-la aqui conosco também. Também boa noite para os demais, gente aqui da Bahia, Uruçuca, bom negócio aqui, hein? Então, região do Cacau, lá perto da região de Ilhéus, se eu não me engano. Região do Cacau, o negócio é bom. Eu acho muito legal, e quando você estava comentando do Jonathan fazendo o link do 14 para o 15, e eu lembrei rapidamente aqui do 15:1, e quando ele fala quando nós que somos fracos devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, eu fico pensando o quanto seria interessante se duas pessoas brigassem por um não fazer o que desagrada o outro, né? E aí a gente sonha com um país, sonha com um mundo, ou mais com um país que de fato reflita a grande porcentagem que o IBGE relata de cristãos que nós temos aqui, o quanto seria tudo muito diferente se isso fosse parte da vida de todo aquele que se declara de fato cristão. Aliás, quanto que seria diferente se eu conseguisse na minha vida toda fazer isso, porque mesmo sendo um cristão, eu estou com partilha do Paulo que nem todo o bem que eu gostaria eu consigo fazer. A comparação com Cristo que você fez é sensacional, muito, muito, muito pertinente. Ele fala, inclusive, da questão da ofensa, a gente começa a entender um pouco melhor o que significa aquela questão de dar o outro lado da face, né? E não revidar, mas sim não levar nada daquilo que leve a ira quem está comigo. Mas me faz sonhar um pouco essa abertura, esse início ali, e acho que é por isso que ele usa esse texto para o final mesmo,
porque ele diz toda a maneira de como chegar até aqui. Eu estou te dando um grande desafio. É um grande desafio aqui a gente falar esse volume do amor ao próximo. E talvez até uma das formas de tentar resumir, entender o evangelho, se eu sou um cara que entendi o evangelho, tem uma boa doutrina, uma boa teologia, não é só a minúcia de cada detalhe do que foi falado em todos os textos, mas quanto que eu amo meu próximo. E aí ele vai emendar, não vou trazer mais para frente, vai abrir muito caminho para cá, né, na questão da unidade, mas... Manda aí. Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que tem uma pergunta muito interessante do Marcos Santos aqui, quando ele diz, olha só que legal, quando Paulo usa o termo que somos fortes, devemos suportar os fracos, não podem ser usados por grupos minoritários para justificar sua ideologia e apoio dentro da igreja? Eu vou fugir aqui da questão da política, né? Que eu não sei se ideologia, ele está falando de ideologia política aqui, mas existe sim, dentro da igreja, às vezes, grupos que querem colocar uma visão, querem colocar uma metodologia, alguma coisa que eles entendem ser a forma correta de pensar e de agir. E isso já ocorreu aqui no Brasil também, ocorreu em vários lugares do mundo, tem vários movimentos que a gente conhece, que a igreja teve de passar aí, alguns deles teve que enfrentar. Mas eu acho, Marcos, e também todo mundo que está ouvindo a gente, que o ponto principal já foi colocado tanto pelo Cláudio quanto pelo Dilean, que é a questão da edificação mútua, não é? Ou seja, se um grupo, se uma pessoa se julga forte, mas nessa força ela impõe uma vontade sobre a vontade do outro, é justamente o oposto do que o apóstolo Paulo está falando aqui. É o oposto. Não é? Não em questões basilares, ou seja, você pode chegar a um ponto de ter as questões basilares da fé sendo questionadas. Por exemplo, uma revelação especial. Não, o Espírito Santo revelou para um grupo uma coisa especial, só para aquele grupo. Então isso é problemático, porque o Espírito Santo ele não traz confusão para a igreja. Se ele vai revelar para a igreja, ele quer que a igreja caminhe em unidade. A gente vai chegar nisso já aqui, na questão da unidade do corpo, não é? E aí, assim, se um grupo ele impõe uma vontade, essa vontade ela é apenas humana. Ela é uma vontade de imposição de poder, não é? Isso é uma questão muito, muito problemática, porque, primeiro, aí vai para a esfera individual, para a questão individual. Cada um precisa estar muito bem alicerçado na palavra. Cada um precisa estar muito bem alicerçado numa comunhão genuína e sincera, conhecendo a Deus, buscando conhecer a Deus. Por quê? Porque vão aparecer o que o apóstolo Paulo também trabalha, e foi trabalhado na história da teologia, o que chamam de ventos de doutrina, não é? São ventos, são sopros que passam, parecendo ser extremamente eruditos, extremamente trabalhados, mas não tem solidez bíblica, não tem base bíblica, tem um achismo. Porque eu acho que é assim. E a gente que trabalha na teologia bíblica, e esse é o ponto, vamos dizer assim, de partida de todos os que falam aqui, que trabalham teologia na IBNU, a teologia bíblica, ela parte da onde? Ela parte da Bíblia. Ela não parte de outro lugar. Ela não parte de uma filosofia, ela não parte de textos soltos, ela parte do que o texto bíblico passa para a gente. Então, se uma pessoa interpreta um texto, e aí existe uma questão da hermenêutica que é muito importante, que o próprio professor aqui de Leandro deu o nosso curso de hermenêutica aqui no Ensino IBNU, você depois pode buscar lá no nosso canal do YouTube, vai estar lá, não é? É a questão de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não pode pegar um texto solto da Bíblia que negue outros textos da Bíblia. Isso é uma interpretação particular, isso não condiz com a interpretação, vamos dizer assim, como é que eu posso falar aqui? Uma interpretação ortodoxa não é uma palavra boa, né? Uma interpretação saudável do texto bíblico. Então, isso é uma questão importante, porque alguns grupos vão falar, não, mas o texto que a gente se apoia é esse aqui. Então, você precisa ler esse texto à luz de tudo que a Bíblia traz, tudo que a Bíblia apresenta, toda a mensagem que começa desde lá do Éden e chega depois ao novo Éden, lá em Apocalipse, passando por toda a história da salvação. Então, é só para a gente ficar ali, já colocaram até o curso de interpretação bíblica, isso aí a gente chama, porque o nome é hermenêutica, parece uma coisa meio assim, hermeneuem, né? Então, enfim, o curso de interpretação bíblica é o curso que a gente tem, muito interessante, se vocês também quiserem fazer no futuro. E aí... Ô, Jonatas, eu acho... Posso só dar um
Então, por mim, agora já me interrompeu? Tá bom. Desculpa, então. Eu acho que talvez uma das coisas que está relacionada com essa pergunta do Marcos é o fato de que, geralmente, pessoas que até mesmo têm coisas como essa que você mencionou, tipo, receberam uma revelação especial, sabe? Grupos que às vezes se juntam na igreja, eles começam a daí usar esse texto para dizer assim, olha, na verdade, eles não querem mudar porque nós somos fortes e eles são fracos e querem continuar naquela coisa antiga. Entende? Eu acho que esse é o perigo onde a coisa fica, principalmente quando daí a coisa começa a desenrolar para um achismo e por interpretações novas doidas que a pessoa tem. Por outro lado, também a gente tem que tomar cuidado com as questões históricas e tradicionais, e aqui a gente não está defendendo tradição, não, mas a gente só tem que tomar cuidado com algumas coisas para que não acabe se tornando um motivo de julgamento, mesmo numa coisa certa, motivo de julgamento e de condenação de outros irmãos, né? Por exemplo, antigamente, na maior parte das igrejas batistas, você não podia ter nem violão. Bateria, então, era coisa do cano do pé preto, né? Então, assim, você tinha essas coisas. Aí ficava aquela coisa, não, porque eles são os fracos que não estão, sabe, que continuam numa tradição antiga e nós somos fortes porque entendemos que todos os instrumentos vêm. Não é que necessariamente está errado no fato de que é verdade, todos os instrumentos podem ser usados na celebração e devem ser usados para louvar a Deus e tudo. Mas quando a gente daí já cai para o lado também de começar a julgar as outras pessoas e falar nós somos fortes e eles são fracos, aí a gente também já está nesse perigo doido de simplesmente quebrar a unidade do corpo e partir para partidarismos, né? E aí a gente começa também a caminhar por perigos. Só estou levantando problemas assim, que essa questão dos fracos e fortes acabam levando para dentro da comunhão da igreja, né? E quebrando a comunhão da igreja. O pastor Ramon, ele fala uma coisa interessante aqui, ó, que os fortes, na verdade, são os fracos, ou seja, são aqueles que usam a liberdade para fazer muitas coisas de índole liberal ou utilizam a lei para proibir muitas coisas. Essa questão que você levantou, ela vai, novamente eu falo, né, voltando à pergunta também do Marcos aqui, complementando, para a gente encerrar esse assunto e continuar, essa é uma questão que vai ser respondida através da postura das pessoas, ou seja, esses que se chamam fortes, a força deles está em segurar a sua própria índole, o seu próprio ímpeto. Essa é a força. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, você que é forte, você que não tem problema aqui no caso do texto dos capítulos 13 e 14, falando da questão do alimento, por exemplo. Você que sabe que você pode comer de tudo, você que sabe que todos os instrumentos podem louvar a Deus, segura a sua onda, porque tem aquele irmão que não entende isso. Tem aquele irmão que não está compreendendo. Então você vai ser forte quando? Quando você abrir mão da sua própria vontade. É aí que está a força. E aí, nesse processo, você vai edificar o seu irmão. E vai conquistar o seu irmão no futuro. Ou seja, a gente não sabe, né? De repente você consegue mostrar para o seu irmão que, poxa, essa música que é acompanhada da bateria fica mais bonita porque ela mantém o ritmo. É verdade. De repente você conquista o seu irmão. Então a gente, assim, está falando de uma questão mais trivial. No caso do apóstolo Paulo, isso é uma questão importante também. Isso era uma questão muito mais arraigada, né? Era uma questão que envolvia a lei judaica, que eles estavam, vamos dizer assim, atrelados durante toda a vida. Então não era simplesmente agora eu vou passar a comer carne, ou vou comer uma carne que está sendo oferecida. Tinha todo um retrospecto aí histórico, cultural, tradição, que o apóstolo Paulo está falando, tudo bem, você não precisa comer. Agora você que não come, não fique condenando aquele que come. E você que come, não faça isso para prejudicar o seu irmão. É melhor que você não coma se você estiver fazendo o seu irmão tropeçar. Então, é essa que é a pegada do apóstolo Paulo com relação a essas questões da força e da fraqueza de cada um, né? E aí ele continua a partir do verso 5 dizendo: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que se Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão,
por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito, aí ele cita alguns textos bíblicos aqui, né? Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei o teu louvores ao teu nome, segundo Samuel, verso 22, e também capítulo 22 e Salmo 18. Ele também diz, cantem de alegria, ó gentios, o povo dele, Deuteronômio 32. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos, Salmo 117. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, e aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, eles colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, eu vou só falar isso aqui e a gente já parte para vocês darem os pontos de vocês. No final das contas, o que importa é a unidade do corpo. O que importa é esse corpo que, em outra carta, o apóstolo Paulo vai até falar das funções, das diversas funções do corpo. O que importa é que esse corpo esteja, no final, unido com um único objetivo, que é o objetivo da glorificação a Deus. Ou seja, vocês dizem aqui, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Ou seja, esse é o objetivo desse corpo que tem que andar aí em unidade. Cláudio, Dilean. Olha, eu acho isso é maravilhoso, né? E é interessante quando a gente está num momento, né, de falar de uma inclusão social, uma série de fatores, o quanto que aqui Paulo já falava isso, já defendia esse ponto, e quando ele coloca ali no 7, no 8, principalmente, ele já leva para todo mundo. Assim, essa unidade que a gente vai compor no corpo de Cristo é uma unidade que é tanto para judeu quanto para cristão, para gentil, aliás, perdão. Então já é uma unidade feita no diverso que o grande foco é esse que você falou. Se você está na pegada, se você é um que vai glorificar, essa unidade vai te formar. E essa unidade ela é construída ao redor do próprio Cristo como aquele que é a razão da unidade. Né? Que nem ele coloca. Ele também levanta o ponto de poxa, isso é um cumprimento de alguma forma, né? O cumprimento do que foi falado, que está nos escritos, que está na lei, que está no profeta. Ele vai falando no 9, 10, 11 e 12 nas citações que ele coloca. Né? Então, esse desfecho do todo o livro de Paulo tem uma razão para. É glorioso o desfecho, cara. Ele pega tudo aquilo que ele está construindo e fala: resultado disso aqui tudo é o amor e a unidade. E é o cumprimento não só do que eu estou falando em Romanos, mas o cumprimento de tudo aquilo na qual vocês se baseiam a sua fé vinda até hoje. E de forma completa. A gente discute muito a questão do quanto que atinge o evangelho. O evangelho é realmente para atingir a todo aquele que nele crê. Não tem alguma coisa que coloque em relação. Não é separação. A grande razão é quebrar exatamente a separação de Deus com o homem. Fazendo uma ponte aqui, né, com o verso 4, ele diz, ó, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. E aí fecha com esse conjunto aqui de citações, né, como você mencionou, para mostrar, ó, tá vendo? Já estava dito lá atrás. O conjunto aqui que eu estou trazendo representa o todo que está lá atrás, não é? Representa aquilo que foi passado lá. Você quer falar alguma coisa, Dilean? Só para comentar, e que acontece é o versículo 5, né? Concede a ânimos em um espírito de unidade segundo Jesus Cristo. Ele faz a junção de tudo todo, que é muito fã desse pedaço aqui.
Realmente é bem bacana, porque a gente vê que isso está desde o Antigo Testamento, porque as citações são todas do Antigo Testamento, o desejo de unidade, que é exatamente a contramão do nosso mundo moderno, que é a contramão da realidade, muitas vezes, do nosso coração, que é geralmente a desunião e não a união. Seja isso dentro até mesmo daquilo que a gente chama de a nossa célula mais importante, que é a família, né? Quantas e quantas famílias aí de pessoas que se uniram por um amor tão grande e tal, e estão vivendo só em pé de guerra e desunião. E a contrapartida disso, a forma de mudar toda essa realidade é exatamente aquilo que é a proposta. E é interessante da gente perceber o quanto essa ideia de esperança está relacionada com esse texto. Porque nós vemos que um mundo vivido a partir sabe, das discussões, a partir do cada um querer fazer aquilo que mais lhe agrada, a partir das quebras de relacionamento, é um mundo de desesperança. A contrapartida de um mundo onde você está abençoando, sendo bênção na vida do próximo, amando o próximo e sendo realmente esse espelho, esse reflexo da unidade em Cristo Jesus, é um mundo de esperança e paz. Ou seja, não preciso abraçar árvore, soltar pombinho branco, eu preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Viu só? Mas há amanhã, só para lembrar, mas há amanhã. Posso complementar mais uma coisa aqui, Jorge? Pode falar. Não vai ser tão assim, né, que nem o de Lea, mas... Tão poético, né? Mas... Tão poético aqui, eu vou tentar poetizar o negócio. É interessante quando ele fala de unidade como objetivo, e aí é um pouco do que o pastor Ramon falou, no meio de toda essa teologia que Paulo coloca, de toda esse tratado, né, essa carta extremamente importante que ele aplica, ele sempre aponta para o lado humano, né? Que é o lado da unidade humana. Ele não fala na obediência do mandamento, ele fala na unidade da igreja. Como o grande resultado disso tudo. Exatamente. Aí tem essa pergunta aí para complementar o que vocês falaram. Como contextualizar a situação tão conflitante atualmente por conta das questões político-partidárias, né? Deveríamos, como servo do Senhor, observar e obedecer as orientações da Bíblia? Orientem. É exatamente o que nós estamos falando aqui. Isso é um exemplo do que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando, mas a tendência da polarização é que ela tenha novos ares aí a partir do momento em que vamos dizer assim, o circo político estiver armado, né, no sentido, não que tem palhaços lá, isso eu deixo a interpretação para vocês, mas do que vai ser feito, dos espetáculos que vão ser apresentados nas duas maiores frentes, né? Existem outras frentes no Brasil, mas as maiores estão aí postas. E como fica isso dentro da igreja? Como que a igreja continua amando o irmão que pensa diferente de mim? Eu, lendo essa pergunta e lendo aqui o comentário que está na Bíblia de Estudo da NVI, eu achei muito interessante. Olha o comentário, diz aqui, ó, não se trata de todos os crentes deverem chegar às mesmas conclusões a respeito das questões de consciência examinadas acima, mas que concordem em tratar com amor as suas diferenças. É só isso que Paulo está falando. É só isso. Não é assim, eu preciso convencer o meu irmão ou ser convencido. Não, tratar com amor. Tratar com amor. Eu conheço muitas famílias, aí o Dilean mencionou o caso das famílias, conheço muitas famílias que o assunto da política, que é um assunto em voga, teve famílias que romperam por causa de futebol, mas o assunto da política, que é um assunto também que está bem inflamado no nosso Brasil, conheço famílias que pararam de ter relacionamento, membros dessas famílias pararam de conversar por opiniões políticas, posições políticas. E deixar de são celebrar todos coisa boa, né? Tipo, celebrar o Natal juntos por causa de questão política. Não pode, não, porque aí vai suscitar o assunto e isso vai acabar levando a mais discussão. Então, assim, a ideia que o apóstolo Paulo fala da unidade, ele não é... Nós temos uma unidade na diversidade. Essa que é a lógica. Essa que é a ideia. Você pode ter pensamentos diferentes. Inclusive, eu, Jonatas, tenho uma interpretação a respeito dessa multiforme graça de Deus que se revela de várias formas em lugares distintos, apontando sempre para a mesma coisa, mas ela se revela de formas diferentes, é justamente para você atingir todo tipo de pessoa. Ou seja,
a ideia de que tem uns que gostam mais de uma coisa mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, organizada. Tem gente que não gosta tanto da organização, gosta mais realmente da, como é que eu posso dizer? Da muvuca. Como? Da muvuca. Vou deixar da muvuca. Tem gente que gosta mais da coisa mais espontânea, não é? Então você tem formas diferentes de prestar um culto, de participar de uma celebração. E aqui eu utilizo os dois termos justamente para você entender que tem aqueles que gostam da coisa bem formal, com ordem. Eu me lembro que eu participei uma vez em algumas igrejas que a própria ordem do culto dizia o momento em que você tinha que levantar e que você tinha que sentar. Ninguém falava nada. Estava escrito no papel que você recebia e a igreja estava lá, estava funcionando. Então eu vou chegar lá agora e falar, mas vocês são os loucos, não sei o que. Não, é respeitar, tratar com amor. Tem pessoas ali que estão sendo edificadas. Mas será que todo mundo está sendo? Será que está sendo efetivo? Já não cabe a gente. Não cabe a gente ficar tentando acertar esse tipo de coisa, né? E em nenhum espectro, né, Jonatas? Em nenhum espectro. Exato. Então, assim, você vai ter essa unidade. Se a igreja caminha, como o Cláudio falou aquela hora, né? Como seria bom se a gente tivesse nessa representatividade que está sendo anunciada pelo IBGE, o reflexo disso na sociedade, né? Se a gente tivesse esse reflexo de cristãos autênticos, genuínos, que buscam fazer, que buscam o crescimento do outro, que buscam a edificação do outro. E aí a gente vai ter isso aqui que o texto fala, né? Essa esperança renovada, a esperança da salvação, a esperança da glória. E ele diz aqui no final do verso 13 que essa esperança de Deus, né, o Deus da esperança, na verdade, os enche de toda alegria e paz. Porque a gente já tem muito conflito na vida, a gente já tem muita luta. Então, se a gente estiver vivendo uma vida que o próprio Deus nos enche de alegria e paz, vai facilitar um pouco esse período que nós passamos por aqui, não é? E aí, ele vai entrar num ponto interessante do capítulo 15, que vai falar um pouco da sua pessoa, da sua importância para as igrejas do mundo que chamamos aqui de mundo gentílico, que era o mundo, lembrando lá, né, da história da igreja, que ela surge ali com Jesus Cristo, quando ele surge com os 12 discípulos, aí depois Jesus sobe aos céus, os discípulos permanecem um período em Jerusalém, e de Jerusalém ela começa a se expandir para alcançar todas as partes do reino, e o apóstolo Paulo é o apóstolo que é direcionado para esses que são de origem chamada gentílica, ou seja, aqueles que são gregos, que são latinos, que são africanos, e ele tem esse foco assim de língua grega maior no resumo da ópera, né? Vamos dizer assim. E ele diz, olha, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Só um detalhe, como eu falei, a gente já falou antes, Paulo está escrevendo essa carta sem conhecer a igreja, ele só conhece os relatos da igreja. Então ele ouviu lá que tem gente na igreja capaz de aconselhar. Olha só que interessante. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou, por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, mas de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido de falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês.
E aqui o apóstolo Paulo, ele parece falar um pouco sobre a sua carreira, como ele focou o seu esforço em levar Cristo a regiões que não haviam ouvido de falar dele, não é? E parece que ele está até justificando, né? Ou seja, eu não fui falar com vocês antes porque alguém já estava falando. Não parece isso aqui no final, ó? Ou seja, eu fiz questão de pregar o evangelho onde não era de forma que não estivesse edificando sobre o excesso de outro. Ou seja, vamos dizer assim, um resumo do que ele falou nessa carta, explicando para eles por que ele está falando todas as coisas que ele falou nos capítulos anteriores até aqui, né? Eu não sei se vocês querem pontuar alguma coisa aí que chamou a atenção. O que fica, parece que meio que claro aqui, é que a partir do versículo 14 aqui, a gente sabe que o texto não tem versículos e capítulos, né? Mas parece que ele realmente, assim, ele faz aquela, tipo, ele começou a fazer aquela curva para baixo, e agora ele fez aquela, tipo, mergulhou de vez, tipo, tô chegando no finalmente mesmo, né? Tô acabando, tô encerrando a carta aqui, né? E aí ele meio que fala assim, ó, parece que assim, ó, galera, a questão é o seguinte, tem outras coisas, talvez até, mas eu tô convencido de que vocês aí têm pessoas que vão lidar com outros assuntos ou até com a aplicação disso. Eu acho que isso é bacana para a gente lembrar também da importância da igreja local, né? Da importância da comunhão das pessoas. Porque até mesmo em carta extremamente problemática, como por exemplo é a carta de 1 Coríntios, né? Aquela bagunça toda, Paulo no começo da carta vai falar: ó, vocês têm todos os dons espirituais, vocês são, enfim, são pessoas chamadas, amadas por Deus e tal. E aqui ele vai falar: olha, estou convencido de que vocês são plenamente instruídos e vocês são capazes aí de aconselhar uns aos outros. Vocês são capazes de cuidar dos problemas, de lidar uns com os outros. E isso, para mim, é uma dessas questões. A importância de estar em comunhão com a minha igreja, com o corpo de Cristo aqui, da qual eu faço parte. Porque nas questões da relação da vida, das questões que vão envolver a vida prática, o dia a dia, essas pessoas, nessa situação de fortes e fracos, de pessoas que têm entendimento e outros que não, elas vão, inclusive, me ajudar a caminhar e a crescer espiritualmente, sendo bênção na vida de pessoas e sendo abençoado também por outras pessoas, né? Então, isso você vai ter. E com certeza ele está demonstrando aí essa realidade de como, primeiro, que o trabalho dele era um trabalho grande, até interessante essa parte aí, né, que ele fala que ele visitou ali o Ilírico, a gente tem... porque essa parte não é mencionada no livro de Atos, essa região não aparece dentro do livro de Atos de viagem. Então a gente percebe que a atividade missionária de Paulo era muito maior, inclusive, do que aquilo que a gente tem registrado no livro de Atos. Que o cara realmente trabalhava, viajava e estava aí propagando o evangelho. E dentro daquilo que o Jonatas levantou, é muito marcante essa questão de, olha, eu não fiquei tentando colocar coisa em cima daquilo que outros já estavam fazendo, né? Então, o mundo é grande, tem muita oportunidade de ministério, tem muita oportunidade de servir a Cristo. Eu não preciso ficar querendo brigar onde já tem gente fazendo coisa, né? Eu não preciso ficar dando murro em ponta de faca e arrumando encrenca onde já tem a coisa acontecendo. Eu tenho o mundo inteiro de opções para Deus mover o meu coração e agir ministerialmente, sendo sal e luz, né? Então, eu creio que tudo isso faz parte de um bom entendimento daquilo que vem a ser, inclusive, a nossa oportunidade de ministério dentro da igreja. Vamos trabalhar, vamos servir e vamos, então, levar o ministério e o evangelho à frente. Eu acho bem, complementando ao que vocês falaram, o que me chama a atenção nesse texto é um pouco do versículo 17, 18, todo, né, do contexto, bem como o Dilian falou, que começa a fazer um desfecho, e aonde ele baseia a grande alegria dele, evangelizar, né, ele se gloria no serviço a Deus, e como aqui no caso, a gente depois sabe um pouco mais pra frente, que é o grande... apóstolo, teólogo Paulo, quanto que ele nos ensinou. Mas a alegria da vida dele é esse trabalho que ele tinha, é esse trabalho que ele desenvolveu, dessa forma que o Julian falou, tão amplo. E no 18, é interessante que, mesmo a gente sabendo o tamanho da reverberação do que Paulo era, ele ainda tinha a humildade de falar, eu não me atrevo a falar de nada
exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Então, não foi nem ele que fez. Ele deixa bem claro qual é a razão, qual é o estopim, o grande start, né, do que ele faz. Não é ele de forma nenhuma. Em ação a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. E a ação dele não é para a glória dele, não é por nenhuma razão diferente a não ser o quê? Transformação de vida. Levar as pessoas a entenderem aquele evangelho que ele prega e que esse evangelho transforme alguma coisa na vida deles. A gente falou várias coisas de transformação de vida só nesse textinho que a gente está trabalhando no 15 aqui até agora. E que é o objetivo dele, né? De trazer e a questão da obediência, a gente já tratou muito bem em todo capítulo, todos os capítulos da Carta de Romanos, que ele fala que a obediência é o que transforma o amor, né? Voltando a falar, não é uma obediência legalista ou frígida, é uma obediência que vai transformar vidas, de fato. Então, puxa, é contagiante estudar Paulo, aprofundar em Paulo, muito por causa disso, porque ele transporta, talvez até por questão de ser um judeu, né? Todos, né, da influência, o quanto que a palavra não pode ficar fria, a palavra tem que gerar uma ação, que é transformar vidas. Até que eu falei negócio puxa, como seria bom se a gente toda hora tivesse no nosso coração e no nosso entendimento. Ia ser uma briga boa ali. Eu vou abrir mão por você. Quem vai abrir mão primeiro? Aí ia ser... Vamos gerar outro problema. A gente só abre mão, né? Eu acho que essa questão que você mencionou é tão interessante porque dentro da cronologia de Atos e da vida do apóstolo Paulo, essa carta de Romanos ela é pensada após a segunda carta que nós temos de Corinto. E na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ali no início da carta, ali por volta do capítulo 4 em diante, é como se ele precisasse se autorreferendar novamente, não é? Ou seja, ele é o cara que fundou a igreja. Ele foi lá na cidade que não tinha pessoas, juntou-se ali com Priscila e Áquila, que haviam saído de Roma, começa um trabalho na igreja local, e aí a igreja, que é uma igreja que provavelmente, vamos dizer que era uma igreja rica, mas era uma igreja onde havia ali uma circulação de recursos, porque a cidade de Corinto era uma cidade muito importante para o império da época, né? A questão do Estreito de Corinto ali, tem toda uma questão arqueológica envolvida, não é? Da passagem dos barcos pelo Estreito, para eles poderem contornar a península da Grécia, né? Que na época tinha uma época do ano que não dava para passar, então a cidade vivia desse transporte de carga e de barcos entre o canal ali de Corinto, né? O que o canal é hoje, na época era um istmo, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando o apóstolo Paulo escreve essas cartas aqui, essas linhas aqui dessa carta, parece que ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão encontrar gente aí que vão falar um monte de coisa. Isso parece um alerta para a igreja também. Eu não me atrevo a falar de nada que não seja aquilo que Cristo fez. Que não seja, como ele diz ali no 18, como você mencionou, olha, eu não me atrevo a dizer nada, exceto aquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação. Ou seja, nem fui eu que realizei. Ou seja, não fui eu que realizei. O poder de Cristo que agiu em mim, e aí temos um outro problema, não é? Porque alguém pode se arvorar e dizer, não, eu estou fazendo isso porque Cristo está fazendo por mim, e está fazendo uma atrocidade, está dizendo impropérios, não é? Não, mas é Cristo que está agindo por mim. Aí você volta para a edificação, né? Se a pessoa está edificando os outros em amor, você consegue saber o fruto que você vai ter, você vai ver qual árvore que está dando aquele fruto. Então, assim, isso é uma questão até bem interessante do apóstolo Paulo, da gente ficar atento, né? E aí, ele diz o seguinte, ó, por muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, mas agora, a partir do verso 23, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. E aqui um detalhe importante, Atos não fala dessa viagem. Atos acaba no encarceramento do apóstolo Paulo no final da terceira viagem e depois seu apelo a César, que ele vai permanecer lá preso em Roma.
E aí Atos acaba ali, Atos 28, não é? E alguns estudiosos imaginam que Paulo tenha conseguido ir à Espanha e tenha também conhecido a igreja em Roma enquanto ele esteve no seu encarceramento, que é relatado lá no livro de Atos. E posteriormente ele talvez tivesse até outras vezes passado por Roma, uma ou mais, mas numa dessas ele é pego, como se diz no jargão popular, pego para Cristo, só que ele foi pego para Paulo, e por ser cidadão romano, ele não foi crucificado. Ou seja, ele tinha essa prerrogativa da cidadania romana, porque a crucificação não era para os cidadãos. Mas quando foi condenado por ser, como é que diz, por balbúrdia, por baderna, né? Por ser causar um movimento que rompia aí com a paz da cidade, ele foi decapitado, segundo a tradição, do lado de fora das muralhas da cidade de Roma. Então ele fala que quer visitar a igreja em Roma quando ele for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, eu estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ele estava levando uma oferta das igrejas ali da região da Ásia Menor e da região da Grécia para a igreja em Jerusalém, que estava passando por dificuldades. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também devem servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Então, nesse pequeno trecho aqui, parece que Paulo está acabando a carta, né? Ele encerra esse último versículo do capítulo 15 aqui. Parece que ele está encerrando a carta. Mas ele realmente faz um pedido, né? Um pedido de oração, porque ele, incomodado no espírito aí, talvez, já sabendo que alguma coisa deveria não estar 100% ajeitada lá em Jerusalém, ele já pede, que ele seja liberto dos descrentes da Judéia e que também os santos da igreja lá aceitem o serviço dele. Lembrar, só para a gente ter consciência, de que em Atos o apóstolo Pedro foi questionado quando entrou na casa de um gentio, né? Lá na casa de Cornélio, quando ele voltou para os irmãos de Jerusalém, o pessoal botou ele na parede. Como é que você foi lá? Se alimentou com os incircuncisos? E aí ele explicou tudo, ele falou, talvez Deus também tenha misericórdia e piedade. É muito interessante aquele texto, lá está em Atos. Mas aí nós temos esse final aqui, que é o planejamento assim, dos próximos passos do apóstolo Paulo. Mas ele põe uma questão aqui que eu acho interessante a gente conversar. Que ele fala aqui, olha, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, os judeus também devem, vamos dizer assim, participar das bênçãos materiais dos gentios. Não é? Ali ele está falando isso no verso 27. E ele fala desse prazer de que esses gentios da Macedônia e da Acaia tiveram em doar, mas eles são devedores aos santos de Jerusalém. Nós somos devedores desses santos? Cláudio e Dilean. Então vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Eu tô em dívida, eu faço assim, minha dívida achei que a minha dívida estava paga. Eu comecei a ficar preocupado aqui. Se eu recebi alguma carta, ninguém falou nada. Você não recebeu o boleto aí? Então, essa menção aqui, ela é até bem parecida com aquilo que, de certa forma, está escrito ali em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, quando menciona essa situação dessa oferta que é levantada ali na região da Macedônia. O texto ali, inclusive, menciona o fato de que eram pessoas, de certa forma, humildes, pobres,
mas que deram além até daquilo que era esperado, e deram de si mesmos, né, para levantamento de tudo isso. Alguns estudiosos, como por exemplo o Gumby, o Carson, o Tenney também, eles mencionam o fato de que você tem um certo problema que está acontecendo aqui dentro da carta, que é o fato de que existia a possibilidade da igreja de Jerusalém não receber a oferta, e isso causar um certo até talvez racha na igreja, porque vinha dos gentios, né? Então vinha de pessoas que não tinham a linhagem judaica, e aí isso poderia inclusive colocar em xeque até o próprio ministério do apóstolo Paulo, que era um apóstolo aos gentios. A questão aqui de ser devedor, eu creio que isso está relacionado com aquilo que ele mesmo já mencionou na própria carta. É interessante que desde o comecinho da carta, o apóstolo Paulo ele fala sobre, vamos dizer assim, vantagens em ser judeu. Né? Ele fala assim, ó, a vantagem em ser judeu, ele fala assim, sim, existe, afinal foi para os judeus que foi dada a lei, foi dada as promessas, foi dado, enfim, foi feita uma aliança, e tudo isso tem a ver com essa questão em que nós agora somos participantes. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele também menciona um pouco dessa realidade, quando ele menciona, olha, os judeus, os gentios que nem estavam ali conectados, ou nem agora eles fizeram parte agora até eles foram enxertados, e olha que bênção que isso é, né? Então a questão, eu acho que da relação aqui está mais ligado com isso. Não é que nós somos devedores no sentido que nós temos que fazer um pagamento para eles ou alguma coisa disso, mas é a realidade de que foi através desse povo, do povo judeu, que Deus criou todo esse caminho da salvação, vamos dizer assim. Foi através desse povo que veio, inclusive, o Salvador Jesus, que era judeu, né, e que viveu e conviveu dentro daquela realidade judaica, né, ele não saiu ali daquela região, ficou, inclusive, bastante restrito ali, basicamente do Mar da Galileia até Jerusalém, né, basicamente o seu território de ministério foi esse território extremamente pequeno, né, dentro daquilo que é o globo, até mesmo dentro daquilo que é a realidade daquilo que Paulo está vivendo. Paulo está expandindo toda o evangelho para lugares muito distantes. Então, assim, dentro desse sentido, nós temos essa dívida para com essa história daquilo que Deus fez através do povo judeu. Acho interessante esse ponto, e também queria uma reflexão disso aqui é quando a gente vê que a gente tem a necessidade financeira, a necessidade nossa não é só espiritual, né? A conta precisa ser paga. O Dileu foi para Manaus, alguém tem que pagar a passagem, seja ele, alguém vai ter que pagar, que você não pode entrar no ônibus, estou indo evangelizar lá em Manaus agora, então posso entrar aqui, dá licença aqui um negocinho, alguém vai abrir um biscoito, você pega ali, ó, vou me alimentar aqui de conforme for dar. Essa não é de fato a realidade, nem era tampouco na época de Paulo. Então, a necessidade financeira, ela é recorrente e é existente. E para acontecer o trabalho na dimensão que Paulo vem projetando, que ele fala antes, também é necessária a contribuição. E da mesma forma que foi pago por nós o custo na evangelização, e a gente agora participando das bênçãos espirituais, a gente tem que entender que existe uma necessidade e é um dever, ele nem coloca como uma opção, de também trazer o apoio de recurso para que o trabalho continue, para que a obra continue sendo executada, sendo feita, e que também acontecia dentro dos judeus, dentro no trabalho de Paulo. Então, assim, ele não isenta a gente, fala assim, olha, a bênção que era para os judeus também acabou ocorrendo a vocês, porque foram alcançados por Deus, que assim trabalhou. E por conta disso, vocês também devem continuar essa obra, que também é feita para os judeus, na qual eu trabalho, e não é uma coisa automática, ela tem um recurso, ela tem a necessidade física, né? E quando vem um pouco mais para baixo, é interessante como o Paulo faz a necessidade física e a necessidade espiritual. Porque ele fala, olha, não deixem de... Há um dever de vocês de participar financeiramente, também há um dever de vocês de participar espiritualmente. Orem por mim. E é muito interessante, poxa, se tem uma pessoa que
conheceria muito bem e ter uma proximidade suficientemente com Deus, que fala assim, não preciso nem que nem orem por mim, porque eu mesmo sei orar, é o próprio Paulo. E ele ainda falando, mas ora por mim aí, porque é uma mostra de dependência. Em vários, aceita a dependência da unidade, na questão, apesar dele ter o trabalho, já falar isso várias vezes em outros momentos, mas a obra tinha uma dependência da unidade, que era um apoio financeiro que vinha, e uma dependência da unidade e também de Deus na questão da oração. Ele não era altamente Paulo é um dos que mais podia falar, eu sou autossuficiente em todos os aspectos, financeiro, espiritual, teológico, vou andar, mas ele mostra que a gente não consegue viver sozinho. A gente tem essa unidade que depende em vários aspectos, financeiro e também espiritual. Perfeitamente. E aí, ele coloca essa situação, e como a gente mencionou, né, ele termina ali, o final do verso 33 parece, na verdade, ser um final de como se fosse de uma oração mesmo, né? Ele está falando do pedido dele, ao Deus da paz seja a todos vocês, amém. E o capítulo 16, muitas pessoas às vezes gostam de passar rápido por ele, né? Porque ele é um capítulo que vai falar das saudações finais, né? Das saudações pessoais do apóstolo Paulo, né? E aí a gente já até conversou aqui nos bastidores, falando um pouco sobre algumas situações que tem aqui nessa parte. Mas é muito interessante a gente ver, isso está até no comentário do Rota 66, que a carta do apóstolo Paulo, que ele trabalha mais a teologia para a igreja, né? Não apenas para a igreja de Roma, mas também para nós hoje, onde ele coloca os pontos bem explicados, as transições, o que aconteceu, é a carta que tem a maior lista de saudações de todas as cartas do apóstolo Paulo. As outras cartas também têm saudações, não é? Mas essa aqui tem uma lista enorme de saudações, ou seja, parece que a espiritualidade elevada não se distancia ou não se desconecta de uma afetividade também genuína, né? Ou seja, como que você vai ter toda essa espiritualidade aqui que está na doutrina se esse amor não for o reflexo disso, né? E aqui o apóstolo Paulo está justamente demonstrando esse amor que ele tem pelos irmãos, citando vários deles aqui nominalmente. Ele começa falando, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive a mim. Parece que a Febe era responsável por levar essa carta a Roma. E ela ficava em Cencreia, que é o porto do lado da cidade de Corinto, porto de Cencreia. Então, parece que ela seria a responsável. E aí, ele continua dizendo, saúdem Priscila e Áquila. Lá na carta de Atos, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, haviam saído de Roma e encontrado Paulo em Corinto. Agora parece que eles já voltaram para Roma e Paulo está saudando eles lá naquela igreja. Meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, inclusive nós que estamos aqui nessa live agora. Obrigado, Priscila e Áquila, por terem arriscado a vida pelo apóstolo Paulo. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem o meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, que é a região ali onde está Éfeso. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Ficamos por aqui, não temos muita informação mais de quem é Maria, de que ele está falando aqui. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. 6 pessoas são conhecidas por esse nome no Novo Testamento. Dessa, tudo que se sabe é a presente referência, ou seja, pode ser uma Maria anterior que a gente já viu em outro texto, ou pode ser uma Maria que morava lá na região, porque Maria é a palavra, é o nome grego de Miriam, não é? Na verdade, o nome aramaico de Miriam. Então, assim, era provavelmente alguém de origem judaica, não é? E ela estava em Roma, ou seja, ele está mandando uma saudação para ela. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Querem fazer a pergunta agora ou pode deixar para o final?
Manda ver, você que sabe. Eu acho que de ler tudo, porque daí já passa por tudo. Mas Então vamos logo. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, meu amado irmão e o meu amado irmão Estaques. Cara, os nomes de gato aqui bonito, ó, Estaques. Urbano é o nome mais comum. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Ou seja, já temos outro parente de Paulo aqui. Tem Herodião, Andrônico e Júnias. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa. Olha aqui, ó, se tiver dois gatos agora, Trifena e Trifosa. Mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Olha que informação importante que ele coloca na carta aqui, né? Saúdem Assíncrito, olha, acertei de primeiro esse nome, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, e também Olímpias e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com o beijo santo, o famoso ósculo santo, que o Cláudio Reis tanto anseia receber do Dilean um dia desses aí. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Aqui nós temos algumas questões que precisam ser comentadas, né? Por exemplo, a gente tem a questão do Andrônico e Júnias, e houve uma discussão porque ele fala que são notáveis entre os apóstolos. E aí tem duas interpretações, eu vou deixar vocês falarem das duas, mas uma delas é que eles eram notáveis entre os apóstolos, ou seja, eles faziam parte do corpo de apóstolos, eram notáveis entre eles. E a outra interpretação é de que os apóstolos notavam eles dois, ou seja, por serem parentes do apóstolo Paulo, é muito provável que eles não estavam em Roma todo o tempo. Imaginem que Paulo morava na região da Galileia no início, perseguia a igreja. Mas os parentes do apóstolo Paulo, pelo que ele está mencionando aqui na carta, já haviam se convertido. Alguns deles, né, estavam em Cristo antes de mim. E os apóstolos talvez os tivessem em alta conta. Qual é o grande problema aqui? É que o nome Júnias é um nome feminino. A maioria dos estudiosos dizem que é um nome feminino. E aí não havia dentro do corpo dos 12 discípulos, que se tornaram depois os 11 apóstolos, depois Matias se tornou o 12º, não havia nomes femininos, né? Não havia mulheres entre os apóstolos. Então isso gerou uma grande discussão na história, que eu acho que é uma discussão que hoje não faz muito sentido. Eu não sei o que vocês acham. eu acho que a discussão ainda é, de certa forma, grande pelo fato, hoje, principalmente da realidade tanto do movimento feminista e da inclusão dele dentro da realidade eclesiástica, né, dentro da igreja. Mas o que a gente vai ter aqui dentro do texto, né? A gente vai ter essa realidade, você tem duas interpretações, e ainda você tem a questão de como que você vai entender a palavra apóstolo, né? Porque você pode entender a palavra apóstolo como literalmente parte desse grupo, vamos dizer assim, seleto, né, de pessoas que caminharam com Jesus e tal, ou você pode entender a palavra apóstolo como é aquela questão que a gente tem, né? Às vezes as palavras elas são transliteradas ao invés de ser traduzidas, né? E aí às vezes cria um certo problema. Então, se você entende a palavra como aquele que foi enviado, que é a possibilidade da tradução da palavra, que é a ideia central da palavra, então, no fim, você tem, inclusive pode ser homem ou mulher, não faz diferença, porque o texto começa com Febe, que é uma mulher, depois o texto vai passar por Priscila, que é uma mulher, e você vai ver que durante todo o texto, mulheres são citadas assim, de forma aberta, escancarada, e que eram mulheres que literalmente tinham trabalhado pelo reino, estavam dando a vida pelo reino. Então, assim, não há problema nenhum. E se você compreende a ideia de apóstolo aqui como a tradução da palavra enviado, ou seja, pessoas que foram enviadas, talvez enviadas da realidade ali da região de Jerusalém para a região de Roma ou para alguma coisa assim, então você não tem nenhum tipo de problema nesse sentido, né? Mas para mim
é marcante a gente perceber o número de pessoas que, inclusive, dentro desse grupo, são pessoas que estão trabalhando e trabalhando muito arduamente e trabalhando dando a sua vida realmente. Você vai ver pessoas que sofreram, pessoas que foram presas, pessoas que realmente estão ali se dedicando ao ministério do evangelho, né, à propagação do evangelho e ao reino de Deus. Então, assim, mas só para a gente ficar firme no capítulo do versículo 7 aí, que são essa questão dos notáveis entre os apóstolos, e que é Andrônico e Júnias, se Júnias for uma mulher, eu não vejo problema no sentido, até mesmo de, como eu falei, ser a palavra enviado. Agora, se apóstolo for a compreensão daquele grupo seleto dos 12, aí o nosso querido Cláudio vai dar a sua interpretação mais ousada aí. Eu sabia que eu tinha que começar a resposta, não é possível. Eu fico bobeando aqui, lendo os livros aqui. Aqui, rapaz, aqui tu faz parte da compreensão, além. Acho que muito. Eu só vou respaldar o que você falou nos comentários que eu tenho mais à mão aqui, que eu recentemente mais li, que foi até o próprio comentário do Shed na Bíblia comentada dele e do Keller no livro de comentário a Romanos, que ele fala que ele respalda essa questão da palavra apóstolo como enviado. E um ponto interessante que o Keller ele lembra Atos 14:4, que é dentro do Atos 14, quando em Icônio, Paulo e Barnabé, que como de costume foram à sinagoga judaica, ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas suas mãos. O povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Então ele coloca, inclusive, Barnabé na condição de apóstolo, que é o que ele faz a consideração para falar que, muito possivelmente, está falando no modo de enviados. E o Shed lembra até 1 Coríntios, quando ele fala trazendo ali outros que também foram enviados. Então, me parece ser a palavra apóstolo mais caminhando para esse sentido. O questão do trabalho feminino, só no próprio texto, a gente acabou de citar na FEB, né? Então já realmente não há como não reconhecer com grande alegria isso aí, tanto que o trabalho feminino no Evangelho foi importante. Existe só uma questão que, na verdade... Oi? Eu só ia lembrar que a questão do nome Júnias também tem uma discussão, né? Existe muita discussão se realmente é um nome feminino ou se é um nome masculino, né? Mas eu não... A maioria trabalha com, como ele fala também a maioria trabalha com essa terminação do nome as como sendo feminino. Mas a discussão ainda não está encerrada, né? Mas eles falam uma outra coisa aqui, né? Que a palavra apostolós aqui está com o artigo definido. Então, a ideia, né, que eles são apóstolos. É que os apóstolos os têm em alta conta. Então, essa é uma dos argumentos levantados. Mas também, como nós falamos, não é algo que deva ser um grande empecilho ou achar que é impossível porque o texto bíblico proíbe. Na hora que vai falar de diáconos, não fala de proibição nenhuma, né? Então, você tem diáconos e diaconisas, né? Então, assim, não existe essa problemática. O serviço aqui é apresentado na igreja de várias formas. Fala das duas irmãs aqui, né? Das duas mulheres, desculpa, irmãs eu já estou assumindo. Trifena e Trifosa, não é? Mulheres que trabalham arduamente no Senhor, né? Pérside, que trabalhou arduamente no Senhor. A mãe do Rufo, que tem sido mãe para o apóstolo Paulo. E tem várias aqui, né? Que são citadas. A própria Priscila, que tinha uma igreja funcionando na sua casa. Então, assim, é realmente uma carta que demonstra, além dessa questão do trabalho feminino, que é muito importante, o apóstolo Paulo faz questão de mencionar isso aqui, registrar isso,
mostra quantas pessoas faziam parte desse ministério que ele estava desenvolvendo. Não é? Paulo não era um lone wolf, né? Ele não era um cara solitário, ele tinha todo esse pessoal que apoiava e que ajudava de diversas formas, em diversos momentos, o seu ministério, para que esse ministério tivesse aí continuidade. E aí a gente vai chegar... Só nesse nome, para não perder o fio, é que nem a gente fala assim, pô, queria dar uma saudação à galera da IBNU. É diferente quando eu falo assim, queria dar uma saudação para o Dilean, para o Jonatas, para o Saião, para a Suzy, para o Áquila, e por aí vai, para Daniel, traçando todos os nomes do mundo. É diferente, né? Eu mostro o quanto que era pessoal e humano. E desses que você mencionou, só um é merecedor de saudação. O resto já podia passar. Eu não vou dizer qual é, mas é o Cláudio, que você não mencionou, tá vendo aí? Mas a gente... isso é uma questão interessante. Você mostra essa pessoalidade da carta. Ou seja, ele vem trazendo todo o conteúdo que ele apresenta, e ele não fala isso como alguém, tipo assim, ó, eu estou falando lá, tipo um documento legal, né? Eu estou aqui fazendo a lei, eu não sei quem que vai receber os efeitos dessa lei lá na frente. Não é isso, não. Eu escrevo isso aqui e falo, olha, eu estou falando aqui porque eu sei que aí tem fulano, tem tal, tem tal, tem tal, e essas pessoas foram muito importantes para o meu ministério, e é importante que vocês continuem caminhando dentro de toda essa nova visão e interpretação aqui que a gente tem de tudo que foi tratado até aqui na carta. E aí ele vai pegar o pedacinho final da carta dele. Fala, Dilean. Eu só ia falar que isso também ajuda a dar um peso maior no final, no desfecho do capítulo 15, né? Porque quando ele pede para as pessoas orarem pelo ministério dele, para as pessoas, inclusive, participarem do ministério dele, agora ele demonstra que isso é real, entende? Tipo, ó, tá vendo quantas pessoas que, inclusive, são daí, que vocês conhecem, que participam ativamente no meu ministério? Então é legal que cria essa conexão, né? Porque não é uma coisa solta, só aquele negócio meio, tipo... sabe aquele negócio político? Ó, orem por mim, sabe? Tipo, participem do meu ministério, né? E aí a pessoa fica ali, tipo assim, tá bom, participo como, né? Tipo, o que é para fazer, tá? Sabe? Não é uma coisa jogada ao vento, é uma coisa concreta, entende? É uma coisa assim, tipo assim, olha, orem por mim e participem do meu ministério. Ó, tá vendo aqui, ó, Feb participa, tá vendo aqui, ó, Priscila e Áquila participa, tá vendo aqui, os caras que moram aí, inclusive, que estão aí com você, esses caras participam, são até mãe para mim, entende? Tipo, é real. Desculpa, só... Vem em casa tomar um água de coco e não dar endereço, não sei como é. Só quis trabalhar um pouco essa questão da concretude, né, do negócio, de mostrar que é uma coisa bem firme, né? Só acredito vendo. Aí, no final ali do último trecho, ele vai fazer novamente um lembrete. Eu já li um comentário uma vez que parece que essa última folha da carta foi acrescentada depois, não é? Eu já li num comentário que era realmente o final era ali no capítulo 15, aí ele escreve depois uma outra folha saudando as pessoas, não é? E aí o finalzinho aqui, olha o que diz, ó. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Ele pega justamente esse tema final que ele vem falando aqui na carta, depois de ele trazer toda a questão doutrinária e falando das partes práticas, ele pega novamente esse final. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso eu estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Percebam, Paulo já está numa situação da vida dele em que ele não consegue escrever. Lembrando, cartas não eram baratas, não é que nem hoje que você manda um WhatsApp ou um e-mail, ou então até pega um papel ali, sulfite, né, um bloco de papel e começa a escrever. Não gostei dessa, vou amassar, vou escrever. O papel era caro,
a forma de envio era cara. Então, assim, por que Paulo utilizava uma pessoa para escrever? Porque provavelmente a vista do apóstolo Paulo estava prejudicada, e ele tinha que escrever com letras maiores. Isso ocupava mais tempo e mais espaço no papel. O Tércio provavelmente conseguia escrever, e algumas dessas cartas antigas elas são chamadas unciais, né? Que são as cartas que são escritas todas em letras maiúsculas. E as palavras são emendadas para você economizar espaço. É justamente para isso. Então você não tem separação de uma palavra para outra. Às vezes você tem um pontinho entre uma palavra e outra, só para dizer que acabou uma palavra e entrou outra. Então, assim, essas cartas, elas tinham que ser escritas de uma forma, vamos dizer assim, a ser o mais eficiente no menor espaço possível. E aí o Tércio fala aqui, ó, eu, Tércio, redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, enviamos-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, nosso irmão Quarto, envia-lhe saudações. O Erasto, até comentei aqui antes com o Dilan e com o Cláudio, o nome dele foi encontrado lá numa pedra da época de Jesus, no caso da época do apóstolo Paulo, no caso Jesus não esteve nessa cidade, mas na época do apóstolo Paulo, encontrado o seu nome como administrador da cidade de Corinto. Foi encontrado lá na região do teatro da cidade de Corinto, na parte mais baixa da cidade, para mostrar que esse texto realmente não foi escrito no nada, né? no vácuo. Ele tem solidez até arqueológica para poder embasá-lo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus, sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. E esse é o desfecho da nossa carta, maravilhosa carta de Paulo aos queridos irmãos de Roma. Considerações finais de Leandro e Cláudio, já que nós estamos com o tempo aí também bastante acelerado, adiantado. Eu fico com as palavras aí do apóstolo Paulo, no sentido de, apesar, né, depois de demonstrar todas as pessoas que contribuem para o ministério, precisamos continuar atentos para não deixar a coisa no banho-maria, né? E pessoas realmente têm trabalhado no sentido contrário à expansão do evangelho. Pessoas têm trabalhado no sentido contrário à unidade do corpo. E isso é uma realidade desde o apóstolo Paulo, desde dos discípulos de Jesus, e a gente precisa continuar atento a isso, né? Uma das coisas, para mim, que são muito marcantes dessa pequena porção aqui de texto, é ali quando ele fala no versículo 18, né? Ele vai falar, mediante palavras suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Porque às vezes, e é uma realidade que pessoas têm passado por sofrimento, têm passado por dificuldades, e aí encontra uma pessoa que que tem uma voz suave, que tem uma palavra, vamos dizer assim, parece que bem doce e amável, mas que no final acaba convertendo para um problema. Então precisamos tomar cuidado. É claro, a gente precisa falar do evangelho, precisa falar dele completo, precisa falar de uma forma amável e cuidadosa, mas cada um de nós precisa tomar cuidado com aquilo que ouve, para não estar sendo enganado só por palavras gostosas, palavras macias, mas que nos levam para um desfecho muito complicado, né? Então, acho que é isso. Cláudio? Só o feedback positivo não leva a crescimento, né, Dileira? A gente precisa também de uns caminhados. Realmente uma carta muito inspiradora e muito desafiadora quando a gente vê daquilo que é proposto dentro dela. E até respondendo um pouco a pergunta do Wellington, eu acho que o versículo 19 traz um resumo de tudo isso. A segunda parte, comecinho do 19, no meio do 19, e por meio do poder do Espírito de Deus. Ele é depositado Paulo fala por várias maneiras como acontece o processo de santificação. Esse processo da gente crescer e conseguir olhar a carta
de alguma maneira botar em ação, como o Dilean bem falou, tudo que é inspirado por Paulo, né? Que Paulo nos inspira, né? Que Deus usa Paulo para nos inspirar. E o Espírito de Deus exatamente fica nesse papel, e quanto é importante a gente ter esse entendimento e essa relação de Deus, a Deus como um todo. E também no versículo 19, aí agora do capítulo 16, eu falei anteriormente do capítulo 15, que quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. O quanto que buscar o conhecimento do que é bom, enquanto se envolver, de fato, nos enchermos no dia a dia com o que é bom, também vai ser grande diferença na nossa vida. Então, vamos ler, vamos estudar, vamos procurar o conhecimento que é saudável, que é o que a gente produz aqui na IBNU, e esse é o meu convite, o meu desafio pessoal e o meu convite para você também. Fica aí, então, o nosso agradecimento / convite, né? Agradecimento a todos que acompanharam a nossos encontros aqui, os nossos podcasts a respeito do livro da Carta de Paulo aos Romanos, e o convite também para você continuar estudando em paralelo ao podcast de Romanos. Nós tivemos um podcast muito interessante, que é o de Ruth e de Esther, também está no nosso canal. E temos outros cursos, né? Temos cursos sobre geografia bíblica, temos cursos sobre filosofia, muito interessante, que é o pastor Saião, professor e pastor Saião. Também temos outros cursos. A gente, sinceramente, tem tanto curso que eu não lembro o nome de todos não, mas tem bastante curso lá no nosso canal da IBNU, lá nas nossas playlists, que já estão, inclusive você já tem lá a playlist separada de acordo com a matéria, com a disciplina que você quiser participar. Muito obrigado mais uma vez. Meus queridos, muito obrigado, Dilean, muito obrigado, Cláudio, também por participarem desse curso, e Valeu. Nos veremos nos próximos capítulos aqui. Um forte abraço a todos que nos acompanham e até a próxima.